Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo de número 24, nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo de número 35. Quem está nos visitando pela primeira vez nessa noite, dê um sinal assim com a sua mão, por favor. Ali, Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus. Sintam-se bem, vocês estão na casa do Pai. Amém? Na casa do Senhor há muita alegria. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 35. Nós vamos ver através dessa narrativa seis é número de homem, né? Eu encontrei nesse texto 6 formas erradas de se ver a Jesus. 6 formas erradas como o homem vê Jesus. Como você vê Jesus? Você vê Jesus da forma correta ou você vê Jesus de uma forma errada? Até hoje, Jesus é incompreendido pela maioria das pessoas. Até hoje, pessoas pensam que Jesus foi simplesmente um filósofo. Outros pensam que Jesus foi simplesmente um poeta. Outros acham que Jesus foi um hippie. Outros acham que Jesus foi um revolucionário. Outros pensam que Jesus, enfim, foi um homem bom, simplesmente que andou fazendo bem, nos ensinou. E por fim, o mataram numa cruz. Mas são poucos que têm o privilégio de conhecer a Jesus como Filho de Deus, como verdadeiro Deus, único e verdadeiro Deus. Uma certa vez, está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 16, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí os seus discípulos responderam: Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és um dos profetas. Está bem, mas e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, mais impetuoso dos discípulos, ele chegou e disse assim: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que resposta feliz Pedro deu a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse a Pedro: muito bem, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Por isso eu digo que você é um pequeno petrisco, tu és um farelo de terra, de pedra, mas sobre essa rocha, que esta declaração que você fez agora, que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão jamais contra ela. Nós temos que crer que Jesus é o Cristo, ou seja, é o ungido e é o Filho do Deus vivo. Se nós queremos menos do que Ele é, nós não usufruiremos de tudo aquilo que Ele é e tem para nós. A nossa fé vai ser falha. E nós temos aqui nesse texto 6 formas erradas de ver a Jesus. Vamos ver então. Diz então em Lucas 24, versículo 13, o texto que já está projetado, que naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, 2 dos seus discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu
aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite, Pai, porque os nossos olhos não estão fechados para te enxergar. Os nossos olhos estão abertos para ti. O nosso coração também, Pai. Nós temos te visto, Pai, nas jornadas fáceis, nas lutas e tribulações, nas tempestades, nas guerras que travamos, nós temos te visto. Isso enche o nosso coração de alegria, Pai. Isso enche o nosso coração de esperança. Isso nos traz paz. E nós queremos sempre te ver, Senhor. Independente das circunstâncias, das situações, o que nós mais queremos é te ver, Senhor. É ver que não estamos sozinhos nas lutas. É ver que nós não estamos sozinhos no meio das batalhas, no meio das dificuldades, mas que tu estás ali conosco, como tu prometeu ser o Emanuel, o Deus sempre conosco, o Deus presente, o Jeová que está ali, o Jeová chamado, o Jeová Jireh, o Jeová Tzidkenu, o Jeová que é a nossa justiça, o Deus da provisão, o Deus que está ali. Então nós queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer nesta noite, porque nós temos a tua presença, a tua companhia, e essa tua companhia, essa tua presença, assim como tu estavas andando com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, nós queremos também ter conosco 24 horas do dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua presença conosco. Deus amor. 11 quilômetros de onde aqueles dois discípulos estavam até um povoado chamado Emaús. 11 quilômetros de caminhada angustiante, 11 quilômetros de caminhada triste. Você já andou triste alguma vez? Você já caminhou triste? Parece que as horas demoram para passar quando nós estamos tristes. Quando nós estamos tristes, parece que nós nunca chegamos a um determinado lugar. Parece que as coisas não se encaixam, parece que está tudo fora do lugar. O mundo à nossa volta parece não ser colorido,
parece ser tudo cinzento. E era exatamente este o cenário que cercava a vida daqueles dois discípulos, enquanto eles caminhavam e falavam a respeito de tudo o que havia acontecido naqueles dias anteriores. O fato de Jesus, o seu líder, ter morrido numa cruz e todas aquelas coisas terem acontecido. Boatos, para eles eram simplesmente boatos de que talvez ele tivesse ressuscitado, mas eles não tinham aquela certeza, eles quase não tinham esperança, e aquela caminhada, a cada passo que eles davam, se tornava mais pesada para eles. Tão pesada aquela caminhada quanto estavam os seus corações, tristes, solidificados pelo gelo, estavam congelados os seus corações, sem esperança e vazios. Enquanto eles estavam caminhando, de repente, o próprio Jesus aproxima-se deles e começa a dialogar com eles, mas eles não reconheceram a Jesus. O texto diz que eles foram impedidos de reconhecer a Jesus. E este foi o primeiro erro deles com relação a Jesus. Não conseguiram ver, identificar Jesus. Foram impedidos de ver Jesus com eles. Como estão seus olhos espirituais? Você tem visto Jesus na sua caminhada diária, no seu dia a dia, nas lutas e tribulações? Você tem visto Ele agir? Você tem visto Ele fazer as coisas acontecerem, mesmo que não estejam acontecendo do jeito que você queria? Jesus tem um modo de agir diferente daquele que a gente pensa. Jesus tem um modo peculiar de agir. E Ele muitas vezes age contrário à nossa vontade. Porque a nossa vontade não é boa muitas vezes. A nossa vontade nunca é perfeita. A nossa vontade às vezes é agradável. Mas a vontade dele é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Isso é o que importa. Mesmo que não coincida com a nossa vontade. Só que muitas vezes nós não conseguimos vê-lo. Nós não conseguimos enxergá-lo. Nós não conseguimos ver que Ele está conosco. Quando está tudo bem, estamos alegres, as coisas vão bem, nós pensamos, Jesus está conosco. Eu posso todas as coisas porque Jesus está comigo. As coisas estão se encaixando, está dando tudo certo. Jesus está comigo. Mas quando as coisas começam a dar errado, aí já pensamos, Jesus não está mais comigo. Jesus parece que me deixou, Jesus parece que me abandonou. E nós olhamos para trás da nossa caminhada, nós só vemos dois pés. Não vemos mais o par de pegadas de Jesus. E nós esquecemos que Ele está nos carregando no colo. E não que nós estejamos caminhando sozinhos, é Ele que está nos carregando no colo. E nisso, nós deixamos que a angústia tome conta do nosso coração. O medo vem, a tristeza e a esperança vai embora. Ficam somente o medo, a tristeza, a insegurança, a incerteza. Nós já não confiamos mais no dia de amanhã, já não sabemos mais o que o dia de amanhã pode nos trazer. Vemos tudo escuro à nossa volta, tudo cinzento. E muitas vezes não temos nem força para nós continuarmos na nossa caminhada. Mas Jesus, Ele quer que você nesta noite aprenda a ver. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua caminhada, aprenda a ver Jesus. Ele está aí, do seu lado. Ele falou assim, olha, filhinhos, olha o jeito carinhoso de Jesus fala, filhinhos, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E enquanto eu for, eu deixarei com vocês o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo Consolador. Podem ficar tranquilos. Ele será o seu Paráclitos, o seu advogado, aquele que vai estar lado a lado com você.
Jesus falou que nós teríamos um advogado lado a lado conosco, em qualquer que fosse a nossa causa, em qualquer que fosse a nossa dificuldade, em qualquer que fosse a nossa dúvida, em qualquer que fosse a nossa angústia. Ele prometeu deixar esse Paráclitos, esse advogado do nosso lado, e que nós poderíamos confiar que Ele estaria conosco. Ele falou: olha, eu vou deixar com vocês esse Consolador quando eu não volto, mas um dia eu voltarei para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam sempre comigo. E aqueles dois discípulos continuaram a conversar. E aquele estranho cidadão, estranho caminhante para os discípulos, que se aproximou deles, perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Segundo erro daqueles dois discípulos: achar que Jesus é apenas um visitante, quando Ele é o dono da casa, quando Ele é o dono da cidade, quando Ele é o dono da nação, quando Ele é o dono do mundo, quando Ele é o dono de todas as coisas. Ele não é um simples visitante, Ele não é um visitante da minha casa, não é um visitante da sua casa, não é um visitante da minha vida. Ele é o dono da minha vida, é o dono da tua vida, é o dono da nossa casa. Conforme nós cantamos: pode entrar, Jesus, a casa é tua, pode mudar o que tu quiser do lugar, tu tem toda a liberdade de mudar minha casa, Jesus. Então nós não podemos errar como os discípulos erraram, acharam que Jesus era apenas um visitante, quando Ele é o dono de todas as coisas. E aí Jesus, como que não soubesse do que eles estavam falando, disse: mas que coisas? Eles: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Terceiro erro que os discípulos cometeram: achar que Jesus era e não é. Jesus não era, Jesus é. Jesus não era, Jesus é. Enquanto todos passam, enquanto todas as coisas passam, Jesus permanece. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Jesus não era, Jesus é. Jesus é na minha vida, Jesus é na tua vida, Jesus é nas nossas vidas. Isso quer dizer que se Ele é e não era, Ele não passou. Enquanto todos passam, olha, grandes homens passaram pela história, uns deixaram uma marca boa, outros deixaram uma marca ruim, mas a verdade é que todos passaram. Jesus permanece, Ele permanece, e Ele será eternamente. Ó, o único túmulo de alguém que implantou não somente uma ideia, não somente uma filosofia, não somente uma religião, mas uma forma, uma maneira de nos ligarmos com Deus. O único é Jesus, que não tem resto mortal em nenhum lugar desse planeta. Enquanto o túmulo de fundadores de religião, de homens que implantaram seitas, de maneiras erradas de se religar com Deus, estão com seus túmulos cheios. Lá tem não somente restos mortais, tem larvas, tem insetos, tem bactérias. Está cheio o túmulo deles. Mas você vai lá em Jerusalém, eu nunca fui, mas um dia eu pretendo ir, é um dos meus sonhos aqui nessa terra. Lá na porta do túmulo tem uma placa. Uma placa está escrito assim: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus?
Porque se Ele ressuscitou, Ele está vivo, está aqui entre nós. Que Ele mesmo prometeu: olha, onde estiverem 2 ou mais de vocês reunidos, eu estarei ali junto com vocês. E Ele também prometeu: olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos eu estou convosco todos os dias. Enquanto tudo passa, enquanto todos passam, Jesus permanece. Ele não era, Ele é. E então, os discípulos continuam dizendo: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Primeiro, segundo, terceiro, 4º erro dos seus discípulos. Qual foi? Esperar coisas pequenas, coisas menores de Jesus. Eles não tinham esperança em Jesus como Filho de Deus que ia trazer a salvação eterna para eles. Eles criam em Jesus apenas como um redentor humano, aquele que simplesmente iria libertar Israel das garras do Império Romano, simplesmente um líder revolucionário terreno que veio para libertar uma nação. É dessa forma que os discípulos esperavam alguma coisa de Jesus. Esperavam muito pouco, porque na verdade isso é pouco, é muito pouco. Ser simplesmente um libertador terreno, um libertador político, está muito aqui do Senhor Jesus. Ele veio para mais, Ele veio para nos dar libertação da nossa alma, salvação eterna. Ele veio para nos remir, dar-nos redenção, religar-nos novamente com Deus, dar-nos o perdão dos nossos pecados. É isso que Jesus veio fazer, dar-nos esperança, trazer-nos vida eterna, tudo que é de bom. Não espere pouca coisa de Jesus. Não espere que Jesus seja simplesmente alguém que vai te abençoar aqui nessa terra, alguém que vai te dar coisas boas aqui. Não espere somente isso de Jesus. Não espere de